Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Adore, adore! Olá, meus irmãos, que fala aqui é Angela Nóbrega. Hoje no nosso devocional vamos falar sobre batalha espiritual. E olha que interessante, eu e o Márcio fazemos um seminário e nós estudamos sobre batalha espiritual. Isso ficou muito no meu coração. E hoje eu sempre converso com Deus antes de fazer o devocional, peço para ele me direcionar a palavra, me direcionar até o louvor, e ele me direciona. E ele me direcionou a batalha espiritual. E para confirmar, sempre eu confirmo, eu falei, Senhor, eu vou escutar o devocional da Nath e do Gustavo. E o devocional deles falava sobre o Salmo 121. Que é de onde vem o meu socorro? O socorro vem de Deus, então eu tive a confirmação. Porque as batalhas espirituais nós vamos vencer com Deus, nós vamos vencer com as armas que Deus nos dá. Nós vamos vencer com a palavra. E na semana passada eu falei sobre o poder da oração. Então, juntando o poder da oração de semana passada, juntando que o socorro vem do Senhor, do devocional, da Nath e do Gustavo, Deus me deu essa palavra que está em Efésios, que eu estudei ontem no seminário. A palavra diz que a armadura de Deus, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, você está lutando contra o seu marido, não é contra ele. Você está lutando contra o seu filho, não é contra ele. Você está lutando contra esse desânimo, contra essa depressão. Olhe, você não pode focar nisso. Você tem que lembrar, eu estou lutando contra potestades, contra poderes das trevas. E você precisa se proteger. E você vai se proteger como? Aí a pergunta, que armas são essas? Essas armas são espirituais, por isso que é batalha espiritual. Essas armas são a oração, o jejum e a palavra de Deus. A palavra de Deus vai trazer a força necessária. Ela vai fazer você distinguir quando você deve falar e quando você deve se calar. Quando você tem que clamar alto. Vocês estão vendo esse celular, esta casa? Foi Deus, foi Ele. Não havia cenário. Estávamos numa pandemia. Mas Deus disse, vai acontecer. E guarde isso, meu irmão, minha irmã. Se Deus falou para você, é assim, esse marido vai ser consertado, essa esposa vai ser consertada, esse filho vai ser curado. Pode ter certeza. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, mas não é no nosso tempo. Não adianta ficarmos ansiosos, e a palavra nos diz isso, não fiqueis ansiosos por nada, porque eu cuido de tudo, eu estou no controle, Ele não perdeu o controle. Então o que você deve fazer? Descansar no Senhor. E é fácil? Não é fácil descansar no Senhor, mas você vai descansar trabalhando para Ele, você vai descansar orando, você vai descansar fazendo jejum, você vai descansar louvando a Deus e lendo, meditando na palavra dia e noite. E olha mais que Efésios, Paulo nos traz, ele diz que estais, pois, firmes, vocês precisam ficar firmes, precisamos ficar firmes, cingindo-vos com a verdade. A verdade, quem é a verdade? É Jesus.
Fiquem firmes em Jesus, Ele é a verdade. Fique na verdade. E ele diz mais: vestindo-se da couraça da justiça. Ou seja, a couraça da justiça, vocês vão ficar revestidos da justiça. Sejam justos. A justiça não é para sermos bonzinhos. Isso é para fazer? Não é. Então não seja bonzinho, você tem que ser justo. É a justiça, a couraça da justiça. Mas ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, ou seja, estar na obediência da palavra, porque essa é a preparação. Calçai os vossos pés, ou seja, estáis calçados com a palavra de Deus que vai deixar você em pé. O que te deixa em pé? O que te deixa revestido, seu pé revestido para você poder caminhar, porque Ele é o caminho, Ele é a vida, é Jesus, é a palavra de Deus. E mais, embraçando sempre o escudo da fé. A fé vem por onde? Pelo ouvir. E o quê? A palavra de Deus. Então você precisa estar revestido com o escudo da fé. E você precisa com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todo dardo, toda seta, toda oração contrária vai cair. Não fica de pé, não fica. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação, o que é? A sua cabeça guardada, a sua mente blindada. E o que blinda a sua mente, que guarda a sua mente? Jesus. É a palavra de Deus. Ou seja, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, qual é o remédio, Ângela, para eu vencer essa batalha espiritual? Oração. Palavra, faça seu devocional diariamente, porque quando você lê a palavra, você fica cheio de fé, porque a fé vem pelo ouvir. E quando você está cheio de fé, meu irmão, minha irmã, não tem inimigo não tem espírito maligno, não tem espírito zombeteiro que vai fazer algazarra na sua casa, no seu lar, no seu casamento. Preste atenção, agarre-se na sua fé, agarre-se em Jesus e use essa espada, porque essa espada é o que você vai atacar. Você não vai atacar brigando, você não vai atacar discutindo, você vai atacar em oração, em jejum e lendo a palavra, fazendo seu devocional a Deus. Porque essa guerra quem vai ganhar é o general de guerra. Essa guerra quem vai ganhar é aquele que nunca perdeu batalha. O inferno não prevaleceu e nada irá te impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Esse nome está acima de todo nome, é o nome de Jesus. Clame a Ele. Não existe oração contrária, não existe macumba, não existe diabo, não existe Satanás que vai fazer você perder essa batalha se você estiver com Deus, se você estiver em oração, se você estiver em fé. Creia, Deus já venceu, Ele já decretou a sua vitória. Faça isso e eu tenho certeza que você vai me contar o seu testemunho em nome de Jesus. Amém.